O corredor do 5º andar estava em silêncio às 3h20 da manhã. Não o silêncio vazio dos lugares abandonados, mas o tipo denso e funcional dos hospitais noturnos. O chiado baixo dos ventiladores mecânicos, o pulso eletrônico dos monitores cardíacos, o arrastar suave de solas de borracha sobre o piso de granito bege. Luz fluorescente em intensidade reduzida projetava sombras compridas ao longo das paredes pintadas de branco amarelado. O posto de enfermagem central estava ocupado por 2 mulheres que folheavam prontuários sem urgência, como quem aguarda o fim do turno, com a paciência de quem já aprendeu que a madrugada tem seu próprio ritmo. O Hospital St. George's de Beirute era, naquele início dos anos 2000, uma estrutura que carregava em sua arquitetura as marcas acumuladas de décadas, alas reformadas em momentos distintos, corredores que não se comunicavam de forma perfeitamente lógica, elevadores lentos que gemiam entre andares como se protestassem contra o peso da história do edifício. Era um hospital que havia operado durante guerras, recebido feridos de conflitos que nem sempre tinham nome oficial, e que por isso mesmo havia desenvolvido uma espécie de pragmatismo institucional, uma capacidade de continuar funcionando independentemente do que acontecia além de suas janelas. Era um lugar onde a discrição era uma competência clínica tão valorizada quanto o diagnóstico preciso. Naquela madrugada, o 5º andar sul estava formalmente designado como área de acesso restrito. Não havia placa indicando isso. A restrição se manifestava de outras formas. A porta de acesso ao corredor estava travada por uma segunda fechadura eletrônica instalada semanas antes, aparentemente sem explicação para a maioria da equipe de enfermagem. 2 homens de meia-idade ocupavam cadeiras no corredor, vestidos com roupas civis que não pertenciam ao ambiente hospitalar e que não liam. Não dormiam e não conversavam entre si. Uma câmera adicional havia sido instalada acima da porta do quarto 514, com um ângulo que cobria toda a extensão do corredor até a saída de emergência. Nenhum desses elementos era anunciado. Cada um deles, isolado, poderia ter explicação banal. Juntos, compunham uma geometria de proteção que qualquer observador treinado reconheceria de imediato. A equipe médica e de enfermagem do turno havia se adaptado à presença desses elementos com a resignação característica de quem trabalha em Beirute e entende que certas perguntas não precisam ser feitas em voz alta. O paciente no quarto 514 era tratado pelos registros internos como Sr. H., identificação que não correspondia a nenhum protocolo padrão do hospital, mas que ninguém havia questionado formalmente. O prontuário indicava traumas múltiplos, resultantes de explosão, fratura de costelas, contusão pulmonar, lesão esplênica operada e um quadro de infecção controlada que havia sido o principal motivo de preocupação nos dias anteriores. Nos últimos 2 dias, os indicadores haviam estabilizado dentro de parâmetros satisfatórios. O médico-chefe da UTI havia anotado na manhã anterior que o paciente mostrava evolução positiva, embora o risco de complicações tardias permanecesse elevado, dado o histórico do caso. Às 3h22 da manhã, a porta da área restrita abriu com o som característico da fechadura eletrônica sendo desbloqueada por um crachá. Uma mulher vestindo jaleco branco passou pela porta com um tablet clínico sob o braço esquerdo e uma bandeja com materiais de rotina na mão direita. Cabelos escuros, presos em coque baixo, crachá com foto plastificado pendurado no bolso do jaleco, expressão neutra e movimentos calibrados. Ela cumprimentou brevemente um dos homens sentados no corredor com um aceno de cabeça que não convidava à conversa. O homem correspondeu ao cumprimento com o reconhecimento automático de quem já viu aquele rosto diversas vezes e deixou de atribuir a ele qualquer significado especial. Ela seguiu pelo corredor até o posto de enfermagem satélite daquele andar. Conferiu algo no tablet, trocou algumas palavras de baixo volume com a enfermeira de plantão e seguiu em direção ao quarto 514. Bateu levemente antes de entrar, como era seu hábito,
mesmo sabendo que o paciente provavelmente estava acordado apenas de forma intermitente. Era um gesto de protocolo que ela havia transformado em parte de sua presença naquele espaço. Pequeno, previsível, tranquilizador. Era o tipo de detalhe que faz um rosto se tornar familiar e uma presença se tornar esperada. O que a enfermeira do posto não havia percebido, nem naquela noite, nem nas anteriores, era a diferença mínima entre a bandeja que a médica carregava agora e a que havia carregado nos plantões anteriores. A diferença não era visível sem exame direto e sem razão específica para examinar. Era uma diferença que existia em uma camada de realidade que o hospital inteiro, com toda a sua infraestrutura de segurança informal, não havia sido construído para detectar. Se inscreva no canal para acompanhar os dossiês completos quando forem publicados. O quinto andar continuava silencioso. Os monitores pulsavam com regularidade. Os homens no corredor permaneciam imóveis em suas cadeiras. A câmera acima da porta do quarto 514 registrava o corredor vazio, como havia feito nas noites anteriores, sem nada que se desviasse do padrão estabelecido. Em algum ponto entre 3:22 e o momento em que o próximo turno começaria, alguma coisa havia mudado naquele andar. Mas o hospital, como instituição, ainda não sabia disso. Para compreender o que ocorreu no quinto andar do St. George naquela madrugada, é necessário recuar no tempo e examinar dois eixos separados que convergiram com precisão calculada. A trajetória de uma mulher criada em Haifa e a arquitetura de um problema que os serviços de inteligência israelenses haviam tentado resolver por outros meios durante anos, sem êxito. A mulher nasceu em 1971. Filha única de uma enfermeira que trabalhava em uma clínica de atenção primária no norte de Israel. O ambiente doméstico era, desde os primeiros anos, saturado de linguagem clínica. Conversas sobre triagem, sobre reações a medicamentos, sobre como um paciente se comporta quando está com medo e quando está com dor, sobre a diferença entre o que o monitor mostra e o que o corpo comunica por outros canais. Ela cresceu com essa gramática antes mesmo de saber que era uma gramática. Aprendeu árabe em contato direto, atendendo junto à mãe em comunidades rurais próximas à fronteira libanesa, onde a mistura de dialetos e o hábito de não traduzir literalmente, mas de capturar intenção, tornaram-na fluente de uma forma que os cursos formais raramente produzem. Era uma fluência que incluía entonação, pausa, a hesitação específica de quem está omitindo algo. Ela estudou medicina na Universidade de Tel Aviv, com especialização em medicina de emergência. Os registros acadêmicos indicam desempenho consistentemente elevado, sem picos dramáticos, sem episódios que chamassem atenção em qualquer direção. Colegas de residência a descrevem, em depoimentos coletados muito depois, como alguém de presença calma e capacidade de priorização rara. A pessoa que, em uma cena de múltiplas vítimas, identifica sem hesitação quem pode esperar e quem não pode. Não era uma frieza. Precisavam pontuar. Era algo diferente. Uma capacidade de separar a urgência emocional da urgência clínica e operar exclusivamente na segunda, enquanto a primeira existia, de forma controlada, em outro compartimento. O evento que alterou sua trajetória ocorreu em março de 1996, quando um ônibus escolar foi destruído por um dispositivo explosivo em uma estrada do norte de Israel. 23 crianças entre 6 e 11 anos morreram no local ou nos dias seguintes. A investigação conduzida por unidades de contra-terrorismo israelenses identificou a célula responsável pelo planejamento e coordenação do ataque. No centro dessa célula estava um oficial militar que havia ascendido ao longo dos anos dentro da estrutura do Hezbollah, responsável por operações que envolviam seleção de alvos civis como instrumento de pressão política. Seu nome constava de relatórios desde o início dos anos 90, mas sua capacidade de operar por meio de intermediários e de nunca aparecer em comunicações rastreáveis
o havia mantido fora do alcance direto das operações israelenses. Ele não fabricava explosivos. Ele não recrutava executores. Ele construía a arquitetura conceitual dos ataques e deixava a execução para camadas abaixo de si. Para a mulher de Haifa, que havia atendido sobreviventes daquele ataque na sala de emergência de um hospital regional, aquele nome e aquela face se tornaram uma referência interna que ela não compartilhou com ninguém, mas que permaneceu presente como um dado de fundo em seus anos seguintes de prática clínica. Não há registro de que ela tenha procurado qualquer serviço de inteligência voluntariamente. O contato veio pela direção oposta. O recrutamento ocorreu em etapas distribuídas ao longo de 2 anos, iniciadas em 1999 por oficiais do Mossad que operavam sob coberturas dentro de organizações de saúde internacional. O perfil identificado nela não era o de uma agente convencional. Era algo mais específico. Uma profissional de medicina capaz de transitar em ambientes hospitalares com autoridade técnica real, fluente em árabe com sotaque adequado à região, emocionalmente estável sob pressão extrema e com motivação ideológica suficiente para sustentar uma decisão irreversível sem desmoronar nos meses que a antecedem. Esse conjunto de características é, segundo análises posteriores de especialistas em inteligência humana, extraordinariamente raro. A maioria dos recrutas com capacidade técnica específica carece da estabilidade emocional necessária para operações de longa duração. A maioria dos agentes com estabilidade emocional não possui a credencial profissional capaz de inserir uma pessoa em ambientes de alta vigilância sem acionar protocolos de verificação. Ela foi treinada ao longo de 18 meses em instalações cujas localizações permanecem não confirmadas. O treinamento incluiu, segundo reconstruções baseadas em metodologias conhecidas do serviço, técnicas de construção e manutenção de identidade falsa, farmacologia aplicada a métodos de eliminação com aparência clínica, manejo de documentação hospitalar em sistemas libaneses e francófonos, e o que os instrutores descrevem como condicionamento de compartimentação. A capacidade de manter 2 sistemas de referência moral operando simultaneamente sem que um contamine o outro ao ponto de paralisar a ação. O problema estratégico que ela estava sendo preparada para resolver não era novo. O general do Hezbollah havia sobrevivido a 3 tentativas de eliminação ao longo dos anos anteriores. A primeira, em 1998, envolveu um ataque com veículo armado que matou 2 de seus seguranças, mas errou o alvo porque ele havia mudado de rota 40 minutos antes. A segunda, em 2001, consistiu em um dispositivo explosivo instalado em um veículo estacionado próximo a um endereço onde ele deveria aparecer. Ele não apareceu. A terceira, em 2002, foi abortada pela própria equipe operacional ao detectar que a área de execução havia sido comprometida por vigilância de contra-espionagem libanesa que operava em coordenação com o Hezbollah. Cada tentativa fracassada produzia 2 efeitos negativos simultâneos. O primeiro era imediato. O alvo aprendia com o fracasso e ajustava seus protocolos de segurança. O segundo era de médio prazo. A possibilidade de um novo fracasso, ou pior, de um incidente com vítimas civis em território libanês, criava para o Estado israelense um custo diplomático que o governo precisava calcular contra o benefício tático da eliminação. O general havia deixado de ser apenas um comandante militar. Havia se transformado em um nó de uma rede de financiamento, articulação política regional e formação de novos quadros. Eliminá-lo produzia valor estratégico real. Mas eliminá-lo de forma barulhenta produzia também um mártir, uma narrativa de vitimização e uma justificativa para ciclos de retaliação que os analistas israelenses avaliavam como net negative no horizonte de médio prazo. A conclusão que se consolidou dentro dos departamentos responsáveis pela operação era, em sua lógica interna, coerente.
O único método que produzia o resultado desejado, sem os efeitos colaterais inaceitáveis, era aquele em que a morte não parecesse morte provocada. Precisava parecer o que os hospitais documentam todos os dias. Um corpo que havia sido danificado demais para continuar funcionando, um sistema orgânico que havia cedido sob pressão acumulada, um fim triste e plausível para alguém que havia chegado à UTI em condição grave. Para isso, era necessário estar dentro, e para estar dentro sem acionar nenhum dos múltiplos sistemas de verificação que cercavam o general, era necessário ser exatamente o que se aparentava ser. Uma médica competente, discreta, confiável. Essa era a equação que havia sido construída ao longo de anos. O que faltava era o evento que posicionaria o alvo em condição vulnerável o suficiente para que a equação pudesse ser aplicada. Em setembro de 2003, um ataque aéreo israelense, em resposta a operações de foguetes no norte, atingiu um comboio em uma estrada secundária do sul do Líbano. Entre os feridos estava o general. As lesões eram graves o suficiente para exigir transferência imediata para um hospital com capacidade cirúrgica avançada. A escolha, feita por sua própria rede de apoio logístico, foi o St. George. O tabuleiro que havia levado anos para ser construído estava finalmente posicionado. Se inscreva no canal e deixe um comentário com sua análise. Em que ponto nessa cadeia de decisões o limite entre necessidade estratégica e transgressão irreversível foi cruzado? A notícia de que o general havia sido ferido e transferido para o St. George chegou ao departamento operacional competente do Mossad dentro de poucas horas. A informação não veio de uma única fonte. Veio da convergência de pelo menos 3 canais independentes, incluindo monitoramento de comunicações de rádio utilizadas pela rede logística do Hezbollah, um ativo humano inserido nos serviços de saúde do sul do Líbano e interceptação de uma chamada telefônica codificada entre 2 membros de alto escalão da organização, cujo conteúdo foi parcialmente decifrado em tempo suficiente para ser útil. A confirmação cruzada entre fontes de natureza distinta é, no vocabulário interno das agências de inteligência, o indicador mais confiável de que uma informação é operacionalmente utilizável. O problema imediato era de janela temporal. O general havia sobrevivido à fase aguda das lesões e passaria por cirurgias nas primeiras 48 horas. Após esse período, o quadro clínico poderia evoluir em direções diferentes: estabilização prolongada, deterioração espontânea, ou transferência para outro local, caso o Hezbollah decidisse que o St. George não oferecia segurança suficiente. Cada um desses cenários alterava radicalmente as condições de operação. A janela real, o momento em que o alvo estaria simultaneamente acessível, clinicamente estável o bastante para que uma morte súbita não fosse imediatamente implausível, e ainda suficientemente vulnerável para que intervenção externa pudesse ser disfarçada como complicação natural, era estreita e não repetível. A decisão de ativar a operação foi tomada em nível suficientemente alto para que o registro formal da autorização permanecesse fora dos documentos que vieram a ser analisados por fontes externas nos anos seguintes. O que se sabe, por reconstrução, é que a autorização implicava a aceitação de um conjunto específico de riscos que haviam sido mapeados em detalhe durante os meses de planejamento preparatório e que agora precisavam ser reavaliados contra as condições concretas encontradas no terreno. O primeiro risco era documental. A identidade construída para a agente era a de Dina Haddad, médica libanesa de 32 anos, formada pela Universidade de Lyon e com experiência clínica em programas de saúde financiados por uma organização não governamental sediada em Genebra. Os documentos que sustentavam essa identidade haviam sido produzidos ao longo de meses por uma equipe especializada em construção de lendas operacionais. Diploma universitário, com número de registro verificável em sistema francês, que havia sido discretamente adulterado,
histórico de vacinações e licenças médicas libanesas emitidas por um ativo dentro do Conselho de Ordem dos Médicos do Líbano, cartas de recomendação assinadas por médicos reais que haviam sido abordados com pretextos distintos e que não sabiam que seus nomes seriam usados para aquele fim específico, registros de um congresso de medicina tropical em Marsella em 2001, que incluíam o nome de Dina Haddad entre os participantes, inseridos retrospectivamente em uma base de dados de acesso limitado. A verificação mais provável a que esses documentos seriam submetidos era a rotineira. Confirmação de CRM libanês, checagem de referências por telefone, possivelmente uma conversa informal com alguém da ONG que constava do currículo. Para isso, os ativos correspondentes haviam sido preparados. O risco documentado era a verificação aprofundada. Um investigador com tempo, motivação e acesso a sistemas europeus de registro acadêmico poderia identificar inconsistências que a versão superficial não revelava. A avaliação interna era de que esse risco era baixo, dado o contexto. O hospital estava operando com capacidade reduzida de pessoal. Havia pressão para preencher plantões em alas de alta complexidade, e a triagem de novos médicos em períodos de necessidade operacional raramente seguia protocolos rigorosos em ambientes hospitalares beirutinos da época. O segundo risco era o ativo interno. Para que Dina Haddad chegasse ao 5º andar sul especificamente, era necessário que sua alocação de plantão fosse direcionada para aquela ala sem que o direcionamento parecesse direcionado. Isso dependia de um funcionário da administração hospitalar que havia sido recrutado anos antes e que operava como ativo dormente. Alguém que realizava tarefas de baixo risco em intervalos longos, o que reduzia sua exposição, mas também significava que havia sido ativado poucas vezes e que sua confiabilidade em situação de pressão não havia sido testada extensivamente. O risco não era de traição ativa, era de erro. Um preenchimento de escala que chamasse atenção pela irregularidade. Uma conversa com um colega que mencionasse o nome errado no momento errado. Um registro digital que criasse uma trilha verificável. A instrução transmitida ao ativo era de máxima economia. Realizar uma única ação, alocar aquele nome em um plantão específico e não realizar nenhuma outra ação relacionada antes ou depois. O terceiro risco era farmacológico e era o mais complexo de todos. A substância selecionada para a operação havia sido desenvolvida em um contexto de pesquisa médica legítima e depois adaptada para uso operacional por uma equipe de toxicologistas que trabalhavam em instalações cujo vínculo formal com qualquer agência governamental era negável. O composto agia sobre os canais iônicos do músculo cardíaco, alterando de forma progressiva e irreversível a condução elétrica do coração. Em doses calibradas para o peso e o estado clínico do paciente, produzia um padrão de deterioração que se iniciava com arritmias discretas, avançava para bloqueios de condução e culminava em fibrilação ventricular refratária ao protocolo padrão de ressuscitação. O ponto crítico da calibração era a dose. Insuficiente, produzia sintomas que poderiam ser tratados e que deixariam o paciente vivo com marcadores alterados que um toxicologista atento poderia interpretar como envenenamento. Excessiva, produzia uma velocidade de deterioração incompatível com uma complicação natural, o que levantaria questões imediatas. O intervalo terapêutico do composto, no sentido inverso, era estreito. A variação metabólica entre indivíduos, agravada pelo estado de saúde comprometido do alvo, introduzia uma margem de incerteza que nenhuma calibração prévia eliminava completamente. Os toxicologistas haviam trabalhado com as informações clínicas disponíveis sobre o paciente, incluindo peso estimado, função renal documentada nos registros obtidos do hospital e medicações em uso. A margem de erro calculada era de aproximadamente 15%, o que os analistas avaliaram como aceitável dentro dos parâmetros da operação,
mas que representava, em termos concretos, a possibilidade de que o efeito fosse mais rápido ou mais lento do que o modelo previa. Mais rápido significava morte antes do momento planejado, em circunstâncias que poderiam não incluir a presença da agente para controlar a narrativa clínica imediata. Mais lento significava que o paciente poderia sobreviver à madrugada e que a janela seria perdida. O quarto risco era humano, e era o único que não podia ser completamente modelado. Os 2 seguranças no corredor não eram seguranças contratados pelo hospital. Eram membros de uma unidade de proteção pessoal do Hezbollah, com treinamento específico e com a instrução de tratar qualquer anomalia como ameaça até prova em contrário. Um deles havia servido em operações no sul do Líbano e tinha experiência em identificar comportamentos inconsistentes em ambientes de pressão. O protocolo de segurança estabelecia que nenhuma pessoa deveria entrar no quarto 514 sem ser reconhecida por pelo menos um dos seguranças presentes. Isso significava que a fase de familiarização, os dias anteriores ao plantão decisivo, em que a agente construía rotina e presença reconhecível, não era apenas operacionalmente conveniente, era tecnicamente necessária. Sem ela, a entrada no quarto na noite da operação seria bloqueada. O que aconteceria se qualquer uma dessas variáveis falhasse não precisava de dramatização para ser compreendido em sua extensão. Um documento de identidade questionado no momento errado, detenção imediata, interrogatório, exposição do ativo interno e, potencialmente, a revelação de uma operação de inteligência israelense em território libanês com consequências diplomáticas e de segurança de magnitude difícil de calcular. Um erro de dosagem que deixasse o paciente vivo com marcadores atípicos. Investigação médica, toxicologia forense, possível identificação do composto por um laboratório com capacidade adequada. A presença de um seguranças mais atento do que o habitual na noite errada. Confronto em um corredor de hospital às 3 da manhã, com os resultados que qualquer análise tática desse cenário produzia. Nenhum desses riscos havia sido descartado. Todos haviam sido mapeados, avaliados em probabilidade e magnitude e pesados contra o objetivo operacional. A conclusão não era de que os riscos eram pequenos, era de que o objetivo justificava assumi-los dentro dos protocolos de contenção disponíveis. Essa é uma distinção relevante. Não se tratava de ausência de consciência sobre o que poderia dar errado. Tratava-se de uma decisão deliberada de avançar apesar disso, com planos de contingência para os cenários mais prováveis de falha. A agente chegou a Beirute 11 dias antes do plantão decisivo. Nos primeiros 3 dias, não foi ao hospital. Estabeleceu rotina no apartamento alugado, em nome de Dina Haddad, em um bairro de classe média do oeste de Beirute. Comprou alimentos em mercados locais, caminhou pelos arredores, com a cadência de alguém que está reaprendendo uma cidade depois de um período no exterior. No 4º dia, apresentou-se ao Departamento de Recursos Humanos do hospital, com seu dossiê completo. A recepção foi eficiente e sem incidentes. Sua primeira alocação foi em uma ala geral. 2 plantões diurnos que serviram ao duplo propósito de estabelecer presença nos registros hospitalares e de permitir que ela mapeasse os sistemas internos, os padrões de comunicação entre equipes, as rotinas de verificação de medicamentos e os horários de menor supervisão. No 6º dia, foi alocada pela primeira vez no 5º andar sul. Os seguranças a observaram com a atenção padrão reservada a rostos novos e não reagiram com nada além dessa atenção padrão. Ela apresentou seu crachá, cumprimentou a enfermeira responsável e iniciou a ronda com o prontuário de cada paciente daquele corredor, incluindo o quarto 514, onde permaneceu por 6 minutos, ajustando o posicionamento de um suporte de soro e respondendo a uma pergunta do paciente sobre o significado de um valor em seu exame de sangue.
A resposta foi tecnicamente correta, formulada em árabe com o registro levantino adequado e entregue com a leveza clínica de quem explica algo pela 10ª vez sem demonstrar que está explicando pela 10ª vez. Na saída do turno, o seguranças mais velho já havia catalogado aquele rosto na categoria que sua experiência reservava para pessoas que não precisam ser monitoradas de perto. O plantão do dia decisivo começou às 22 horas. A agente chegou ao hospital com 40 minutos de antecedência, tempo suficiente para passar pelo vestiário, trocar para o jaleco reservado no armário sob o nome de Dina Haddad e revisar o prontuário atualizado do 5º andar sul no terminal do corredor de acesso. Os registros do turno anterior indicavam que o paciente do quarto 514 havia dormido de forma intermitente ao longo do dia, recusado parte do jantar e apresentado uma leve elevação de temperatura às 18 horas, documentada como clinicamente inespecífica e monitorada, sem intervenção adicional. Era um dado que, por si só, não significava nada. Em conjunto com o quadro geral, era o tipo de flutuação que médicos de UTI registram rotineiramente como ruído de fundo em pacientes pós-cirúrgicos com infecção controlada. Ela memorizou o dado, fechou o prontuário e passou pela porta eletrônica do 5º andar sul às 22h08. Os seguranças de turno naquela noite era o mais velho dos dois que havia se tornado familiar com sua presença. O outro era um rosto diferente, não o que ela havia mapeado nos dias anteriores. A substituição era uma variável não prevista. Ela avaliou a situação em poucos segundos, enquanto caminhava em direção ao posto de enfermagem. O homem novo era mais jovem, postura mais tensa, olhos que seguiram seu crachá por 2 segundos a mais do que o protocolo informal exigia. Não era uma ameaça imediata. Era uma incógnita que precisava ser neutralizada pelo único método disponível naquele momento. Comportamento absolutamente consistente com todos os turnos anteriores. Ela foi diretamente ao posto de enfermagem, cumprimentou a enfermeira de plantão pelo nome, fez uma pergunta específica sobre a evolução de um paciente no quarto 511, que não era o alvo, e anotou algo no tablet com a deliberação de alguém que está construindo um registro clínico, não realizando uma performance. Levou 7 minutos nisso. Ao final dos 7 minutos, o seguranças mais jovem havia retornado sua atenção para o corredor à sua frente. Ela havia deixado de ser um estímulo novo. A bandeja que carregava havia sido preparada no início do turno com os materiais habituais de uma ronda noturna. Luvas descartáveis, compressas, um frasco de solução salina para irrigação, esparadrapo, o pequeno kit de coleta de amostras que às vezes era necessário dependendo das prescrições vigentes. Entre esses materiais, em posição que não se diferenciava visualmente dos demais, havia uma segunda bolsa de solução para infusão intravenosa. A diferença entre essa bolsa e as que existiam no estoque do hospital era indetectável a olho nu e irrelevante para qualquer inspeção de rotina. O mesmo volume, a mesma rotulagem, o mesmo aspecto visual. A diferença estava no que havia sido acrescentado ao conteúdo em concentração calculada para o peso documentado do paciente e para a velocidade de infusão que estava prescrita no prontuário. Ela entrou no quarto 514 às 22h41. O paciente estava acordado. A luz estava reduzida ao mínimo, como era padrão naquele horário, e o monitor cardíaco projetava sua linha verde pulsante na parede oposta à cama. Ela cumprimentou com uma palavra breve em árabe, o mesmo registro coloquial que havia usado nas noites anteriores, e ele respondeu com o reconhecimento sem energia de alguém que está cansado, mas não alarmado. Ela verificou o ponto de inserção do acesso venoso no antebraço esquerdo, palpou a área ao redor com os dedos enluvados para avaliar edema ou flebite, comentou em voz baixa que estava bem e, em seguida, verificou a bolsa de infusão suspensa no suporte à cabeceira. A troca foi realizada durante essa verificação. O movimento era parte do protocolo habitual de qualquer ronda noturna em uma ala de terapia intensiva.
checar o nível da bolsa, confirmar a velocidade de gotejamento, substituir quando necessário. A bolsa anterior havia sido instalada 6 horas antes e ainda continha volume suficiente para continuar. A substituição antecipada não era protocolo padrão, mas tampouco era anômala em um contexto em que a enfermeira do turno anterior havia anotado que o acesso precisaria de revisão antes da manhã. Ela havia inserido essa anotação no sistema durante o turno de 2 dias antes. O general não observou a troca. Seus olhos estavam no teto quando ela realizou o procedimento. Ela conectou a nova bolsa, verificou o fluxo, ajustou o regulador para a velocidade prescrita e trocou algumas palavras adicionais sobre o nível de dor que ele estava sentindo. Ele disse que estava suportável. Ela anotou no tablet, desejou uma boa noite em árabe e saiu do quarto às 22 horas e 48 minutos. 7 minutos no total. Compatível com todas as entradas anteriores, documentadas pelos registros do hospital. Nos 50 minutos seguintes, ela continuou a ronda pelos demais quartos do corredor com o ritmo habitual, respondendo a chamadas, verificando parâmetros, conversando brevemente com a enfermeira sobre um ajuste de analgesia em outro paciente. O monitor do quarto 514 permanecia visível na tela central do posto de enfermagem, e seus parâmetros se mantinham dentro dos limites registrados para aquele paciente ao longo dos dias anteriores. Nenhuma alteração foi detectada durante esse intervalo. A primeira variação apareceu às 23 horas e 52 minutos. Uma irregularidade de ritmo cardíaco que o sistema classificou automaticamente como extrasístole ventricular isolada e que não acionou nenhum alarme por estar abaixo do limiar de alerta configurado. A enfermeira que estava monitorando a tela central naquele momento não a identificou como significativa. Era o tipo de evento que aparece com frequência em pacientes pós-cirúrgicos e que, sem contexto adicional, não justifica intervenção. Ela havia calculado que esse seria o padrão de abertura. Às 0 hora e 23 minutos, a irregularidade havia se tornado uma sequência. Extrasístoles em frequência crescente, intercaladas com intervalos de condução normal, que tornavam o padrão ambíguo o suficiente para não ser imediatamente classificado como emergência. A agente estava no corredor quando a enfermeira chamou sua atenção para o monitor. Ela se aproximou da tela, observou por alguns segundos e entrou no quarto 514 pela segunda vez naquela noite. O paciente estava visivelmente desconfortável, respiração mais curta, expressão de alguém que identifica que algo mudou em seu próprio corpo, mas não tem vocabulário clínico para nomeá-lo. Ela verificou o pulso manualmente, confirmou a pressão, ajustou a oxigenação e saiu do quarto para chamar o plantonista de suporte, um médico diferente, cujo turno cobria múltiplos andares. O procedimento era correto. Era o que qualquer médica competente faria naquela situação. O plantonista chegou ao 5º andar às 0 hora e 31 minutos. Ela apresentou o quadro de forma objetiva. Paciente pós-cirúrgico em estabilização. Febre leve registrada no turno anterior, agora apresentando arritmia de padrão irregular, com queda progressiva de saturação. Possíveis hipóteses: embolia pulmonar, descompensação cardíaca relacionada à contusão torácica documentada, ou sepse tardia, com comprometimento miocárdico. Todas as 3 hipóteses eram clinicamente coerentes com o histórico do paciente. Nenhuma delas era verdadeira. O plantonista ordenou exames de sangue emergenciais, ajuste na medicação anticoagulante e monitoramento contínuo. Eram as respostas corretas para o quadro apresentado. E eram, simultaneamente, respostas que não alcançariam o mecanismo real de deterioração a tempo de revertê-lo. Às 0 hora e 56 minutos, o alarme de ritmo crítico soou. O monitor havia identificado fibrilação ventricular. A agente foi a primeira a entrar no quarto, seguida pela enfermeira, e segundos depois, pelo plantonista. O seguranças mais jovem entrou no corredor em posição de alerta.
sem compreender o que estava acontecendo, mas respondendo ao som e ao movimento com o reflexo de sua função. O seguranças mais velho comunicou algo por rádio em voz baixa. O protocolo de ressuscitação foi iniciado de acordo com os padrões clínicos. O desfibrilador foi utilizado 3 vezes. Medicação de emergência foi administrada na sequência correta. A agente participou do protocolo na posição de quem assiste o plantonista que coordena, comprimindo o tórax durante os intervalos indicados, verificando parâmetros, comunicando valores em voz alta para o registro. Era um funcionamento de equipe clinicamente correto em todos os seus elementos observáveis. O óbito foi declarado pelo plantonista às 1h18. Causa imediata documentada: fibrilação ventricular refratária à ressuscitação. Contexto clínico: paciente com trauma torácico prévio, contusão pulmonar, infecção controlada com elevação de temperatura nas últimas horas e quadro de base compatível com risco de eventos tromboembólicos ou descompensação cardíaca. O relatório interno que seria preenchido nas horas seguintes listaria os fatores predisponentes, a sequência de eventos, as intervenções realizadas e a conclusão de que o desfecho, embora lamentável, era compatível com a gravidade do quadro clínico inicial. Às 1h22, a agente estava no corredor, de costas para a câmera, preenchendo o tablet com as anotações do turno. O seguranças mais velho havia entrado no quarto. O mais jovem estava no corredor com o rádio na mão, aguardando instruções que chegariam de alguém acima de sua posição na cadeia de comando. A enfermeira estava consolando um familiar que havia sido chamado às pressas e que aguardava no corredor com a expressão de quem ainda não processou completamente o que acabou de ser informado. Nenhum elemento daquele corredor, naquele momento, continha informação suficiente para reconstruir o que havia ocorrido naquele quarto nas últimas 3 horas. O que o corredor continha era a imagem de uma morte hospitalar. Confusa, dolorosa, rodeada de pessoas que haviam feito o que estava em seu alcance fazer. O turno terminou às 6h. A agente entregou o relatório ao médico responsável pelo plantão diurno. Respondeu a 2 perguntas sobre o evento da madrugada, com a objetividade clínica esperada de alguém que havia participado de uma tentativa de ressuscitação fracassada e saiu do hospital às 6h22. Caminhou até o ponto de ônibus a 400 metros. Esperou 6 minutos, embarcou em direção ao oeste de Beirute e desceu 3 paradas antes de sua habitual, completando o trajeto a pé por uma rota diferente. Era o procedimento padrão de detecção de vigilância. Não dramático, não apressado, executado com a naturalidade de alguém que simplesmente mudou de ideia sobre onde desembarcar. No apartamento, ela descartou as luvas utilizadas na noite anterior em um saco que havia preparado para esse fim. Separou o material que precisava ser destruído do que precisava ser mantido para os dias seguintes e dormiu por 4 horas. Não há registro de que tenha encontrado dificuldade para adormecer. Esse detalhe, pequeno e aparentemente periférico, seria mencionado anos depois em um contexto diferente, como dado clínico, não como dado operacional. Dentro do hospital, as primeiras horas após o óbito foram ocupadas pelo protocolo administrativo de morte hospitalar, preenchimento de atestado, comunicação à família, preparação do corpo para a remoção. O relatório interno foi aberto pelo diretor clínico de plantão e encaminhado ao Comitê de Revisão de Óbitos, procedimento padrão para mortes ocorridas em unidade de terapia intensiva. A revisão estava programada para ocorrer dentro de 72 horas. Nada no relatório inicial sinalizava a necessidade de investigação extraordinária. A notícia da morte do general chegou à liderança do Hezbollah por canais internos antes de qualquer comunicação externa. A reação imediata foi de incredulidade seguida de suspeita automática. Um homem que havia sobrevivido a décadas de conflito armado, a 3 tentativas diretas de eliminação e que havia chegado ao hospital em condição grave, mas estabilizada, havia morrido durante a madrugada de uma complicação cardíaca.
A plausibilidade clínica do desfecho não eliminou a desconfiança. Em estruturas como o Hezbollah, onde a cultura operacional é construída sobre a premissa de que o adversário age de formas que não são imediatamente visíveis, a morte natural de uma figura estratégica em um momento de vulnerabilidade é, por definição, suspeita até que se prove o contrário. Uma equipe de segurança interna foi enviada ao hospital nas primeiras horas da manhã. Seus membros não se identificaram como tal. Apresentaram-se como familiares e associados do falecido, exercendo o direito de acompanhar os procedimentos pós-óbito. Sua função real era mapear quem havia estado presente no 5º andar durante a noite, identificar qualquer anomalia nos registros e avaliar se havia elementos que sustentassem a hipótese de intervenção externa. O que encontraram foi clinicamente impecável. Os registros do prontuário estavam completos e consistentes. As anotações de turno seguiam o padrão esperado. Os materiais utilizados durante a ressuscitação haviam sido descartados de acordo com o protocolo de resíduos hospitalares. Não havia bolsas ou frascos disponíveis para análise isolada. A equipe identificou os nomes de todos os profissionais presentes durante o turno e iniciou verificações paralelas. O nome de Dina Haddad constava dos registros como médica plantonista que havia participado do protocolo de ressuscitação. Seu crachá, seu prontuário funcional, seu registro no sistema de ponto eletrônico. Tudo estava em ordem. Tudo havia sido construído para estar em ordem. A investigação interna do Hezbollah durou semanas. Envolveu interrogatórios dos enfermeiros do turno, dos seguranças, do plantonista que havia declarado o óbito e de funcionários administrativos do hospital que tinham acesso às escalas de trabalho. Nenhum dos interrogados apresentou informações que construíssem uma narrativa alternativa à morte natural. O seguranças mais jovem, questionado sobre seu comportamento durante a noite, descreveu a sequência de eventos de forma consistente com todos os outros relatos. A médica do plantão havia agido dentro do esperado em todas as etapas que ele havia observado. A ausência de evidências físicas era o obstáculo central. Sem o composto utilizado identificado em amostras biológicas do paciente, toda a hipótese de envenenamento permanecia no nível da suspeita estrutural. A convicção de que algo havia sido feito, sem capacidade de demonstrar o que ou como. Um laboratório libanês realizou análise toxicológica de amostras coletadas durante a autópsia. O resultado foi inconclusivo, não porque o composto fosse indetectável em termos absolutos, mas porque a metodologia disponível não havia sido calibrada para identificar aquela classe específica de substâncias em tecido cardíaco, com o nível de degradação resultante do intervalo entre a morte e a coleta. Uma análise mais sofisticada, com equipamento de espectrometria de massa de alta resolução e protocolo direcionado para aquela família de compostos, poderia ter produzido resultado diferente. Esse equipamento não estava disponível no Líbano em 2003. Transferir as amostras para um laboratório com essa capacidade teria exigido uma cadeia de custódia formal e uma solicitação a um Estado com jurisdição sobre o caso, o que implicava tornar pública a suspeita de assassinato e abrir um processo que o Hezbollah não tinha interesse em conduzir de forma transparente. A investigação foi encerrada sem conclusão formal. Internamente, a suspeita de envenenamento continuou circulando nos níveis mais altos da organização como hipótese não descartada. Externamente, o Hezbollah anunciou a morte do general como resultado de complicações decorrentes de ferimentos sofridos em um ataque aéreo israelense. Narrativa que preservava a dimensão de martírio sem requerer a demonstração de um mecanismo específico. A versão era, em sua estrutura, verdadeira o suficiente para ser sustentada. Ele havia sido ferido por Israel. Ele havia morrido. O intervalo entre os dois fatos e o que havia ocorrido dentro desse intervalo permanecia tecnicamente indemonstrável.
As disputas internas por sucessão que se seguiram nos meses posteriores produziram um estado de disfunção parcial em segmentos específicos da estrutura de comando do Hezbollah, que analistas israelenses documentaram com precisão. O vácuo não era total. A organização possuía profundidade institucional suficiente para absorver a perda de uma figura individual sem colapso funcional. Mas o processo de estabelecimento de novos consensos internos, de redistribuição de redes de financiamento e de reposicionamento de figuras que haviam operado sob a proteção política do general, criou um período de exposição que foi explorado operacionalmente em pelo menos 2 casos documentados, embora a conexão com o evento de Beirute não tenha sido estabelecida publicamente. Em Israel, a operação foi avaliada em relatório interno como sucesso técnico dentro dos parâmetros estabelecidos. A avaliação não era entusiasta. Era a linguagem neutra de quem documenta um resultado contra critérios predefinidos. Os critérios haviam sido cumpridos: eliminação do alvo, ausência de atribuição verificável, ausência de incidente diplomático, preservação da cobertura de todos os ativos envolvidos. O relatório registrava também os elementos que não haviam corrido exatamente conforme planejado, incluindo a substituição dos seguranças de turno, que havia introduzido uma variável não mapeada sem consequências, mas que indicava uma lacuna no processo de coleta de inteligência sobre a rotina de proteção do alvo. A agente permaneceu em Beirute por mais 11 dias após a operação. O período havia sido planejado como parte da cobertura. Sair imediatamente após a morte do paciente criaria uma correlação temporal que qualquer investigador competente poderia identificar. Ela trabalhou 3 plantões adicionais no hospital, incluindo um no 5º andar sul, onde o quarto 514 havia sido ocupado por um novo paciente. Entregou o jaleco no armário ao final do último turno. Comunicou ao Departamento de Recursos Humanos que havia recebido uma oportunidade em um programa de saúde no exterior e que precisaria encerrar a colaboração. E saiu do hospital pela última vez com a expressão de alguém que lamenta interromper um vínculo de trabalho que havia sido satisfatório. Deixou o Líbano 11 dias depois, com o passaporte de Dina Haddad, em voo para Istambul com conexão para um terceiro destino. A identidade de Dina Haddad foi desativada progressivamente nos meses seguintes. Endereços removidos de sistemas, registros apagados ou tornados inconsistentes o suficiente para não sustentarem investigação. Os poucos contatos que haviam interagido com aquele nome guiados por circunstâncias a distâncias que inviabilizavam a reconstrução da cadeia. O que permaneceu foram as rachaduras que não constavam de nenhum relatório operacional. A dificuldade de retornar à prática médica sem que cada procedimento de rotina, cada bolsa de infusão trocada, cada monitor cardíaco observado, ativasse uma sobreposição de memória que não havia sido antecipada pelos protocolos de preparação psicológica. A sensação, descrita em linguagem clínica por especialistas em trauma de operativos décadas depois, de que a identidade real havia sido contaminada pela identidade falsa de forma não reversível, que a médica de Haifa e a médica de Beirute ocupavam o mesmo espaço sem que uma conseguisse existir completamente sem a outra. A insônia que os instrutores haviam descrito como temporária e que não havia sido temporária. A racionalização estava disponível e era sincera dentro de seus próprios limites. O general havia coordenado a destruição de um ônibus escolar. Havia planejado a morte de crianças com a deliberação de quem constrói uma estratégia. Havia continuado a operar como arquiteto de violência por mais de uma década após aquele evento. A matemática moral que derivava desses fatos em direção à justificativa do que havia sido feito era uma matemática que muitos considerariam válida. O problema não era a validade da matemática.
O problema era que a matemática não dissolvia a memória sensorial de uma mão ajustando uma bolsa de infusão às 22 horas e 43 minutos em um quarto de hospital em Beirute, com um homem acordado no mesmo ambiente que havia olhado para o teto sem saber o que estava sendo conectado ao seu braço. O Hospital St. George continuou funcionando. Suas equipes médicas continuaram realizando cirurgias, tratando feridos, tentando ressuscitar pacientes que não sobreviveram. Os profissionais que haviam trabalhado naquela noite continuaram seus turnos sem saber que haviam participado, como elementos não informados de uma cadeia operacional, de uma execução encoberta. A confiança que permite que um paciente deixe alguém inserir uma agulha em sua veia, que um familiar aceite a palavra de um médico sobre o estado de um ente querido, que um seguranças deixe passar uma profissional de jaleco branco, porque seu comportamento é consistente com o que se espera de uma profissional de jaleco branco. Essa confiança havia sido utilizada como infraestrutura operacional. Havia funcionado precisamente porque era real. A questão que permanece não é se a operação foi bem executada. A questão é o que um Estado produz, além do resultado tático imediato, quando decide que o ambiente de cura é um ambiente operacionalmente utilizável, não no plano filosófico, mas no plano concreto. Cada vez que essa decisão é tomada e executa com sucesso, o modelo é validado, replicado, aperfeiçoado. O hospital deixa de ser o único lugar onde ninguém tenta matar ninguém. Deixa de ser, na arquitetura de expectativas que sustenta a vida coletiva, o espaço protegido por uma convenção mais antiga e mais fundamental do que qualquer tratado. E essa erosão não ocorre por anúncio. Ocorre exatamente como ocorreu naquela madrugada. Silenciosa, tecnicamente impecável, e invisível para todos que estavam presentes. Se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe nos comentários sua análise. Quando um Estado utiliza a medicina como cobertura para uma execução, ele está protegendo sua população ou destruindo de forma irreversível algo que nenhuma operação futura poderá reconstruir.